gente, tudo bem? Não sei se vocês sabem, mas dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E aí a gente preparou uma discussão aqui para vocês a partir desse tema, né? Não sobre esse tema no âmbito global, mas a gente olhando a questão da doação de sangue no Brasil. Acho que já dá até pra gente pensar o seguinte, antes de começar efetivamente a discussão, né? Se a gente precisa fazer uma campanha, se a gente precisa, sempre, né, uma dica, sempre que é necessário fazer uma campanha, a gente precisa separar um dia mundial e difundir isso, a gente está falando da necessidade de criar um hábito na população, seja brasileira, seja mundial, em relação àquela questão que perpassa a temática, tá? Se você tiver interesse em receber o tema, manda um direct pra gente, que a gente manda o tema prontinho para vocês com texto de apoio. Se você já conhece aqui o perfil, né, do Sobre Humanas, você sabe que o meu jeito de ensinar o planejamento textual da redação é olhando sempre para o texto de apoio. Então é importante que você tenha esse material para te ajudar, tá? Doação de sangue no Brasil, o problema quando a gente se depara com uma frase assim, a gente, poxa, as pessoas, né, se a banca está levantando essa temática, porque as pessoas devem estar doando pouco, né? Ou de modo insuficiente ou sem uma certa regularidade, enfim. Mas antes de chegar até essa conclusão para pensar na frase problema, eu te sugiro que você dê uma olhada no texto de apoio. Óbvio que você vai ter que olhar sempre, mas às vezes dá pra gente já formular uma frase antes de olhar o texto de apoio, uma frase problema que vai estar lá no seu rascunho e pode entrar na sua introdução, antes de ler o texto de apoio. Neste caso eu tô te dando essa sugestão porque pode ser que o texto te ajude a formular uma frase melhor, para além de no Brasil as pessoas doam pouco, por exemplo. Extrair algumas informações desse texto. O primeiro texto vai falar um pouco sobre o que é doação de sangue, vai dizer pra gente, né, que a doação de sangue é um ato que salva vidas, que uma bolsa de sangue consegue salvar até 4 vidas e vai listar alguns tratamentos mais complexos que precisam, que as pessoas precisam da transfusão de sangue, né, precisam receber sangue. E aí, né, a gente vai vendo a importância. Bom, marquei, né, essa questão de pode salvar até 4 vidas, né? E a gente tem então esse gesto tão importante para a manutenção de algumas vidas. No finalzinho do texto a gente tem o seguinte: o Ministério da Saúde reforça a importância de se adotar uma cultura. Então a gente vai trabalhar aqui com a questão do pressuposto. Lembra? A gente já fez isso em outros vídeos. Se o Ministério está dizendo que é importante adotar uma cultura, isso está posto na estrutura. O que eu vou ver que está pressuposto é que se é importante adotar uma cultura, que as pessoas ainda não adotaram essa cultura, ou seja, a doação de sangue não faz parte de um hábito regular do brasileiro. E aí eu posso pensar numa frase problema um pouco mais interessante, né? Embora a doação de sangue seja um ato capaz de salvar muitas vidas, que é a informação que eu tenho nessa parte aqui, os brasileiros ainda não adquiriram esse gesto como um hábito, tudo bem? O texto me ajudou a pensar nessa frase, só lembrando que isso aqui vai entrar na sua introdução, então é importante que ao longo do texto você explique um pouco mais essa questão, né, positiva em relação à doação de sangue, né? E aí o próprio texto de apoio vai te dar essa contribuição, bem como as suas aulas de biologia certamente vão te ajudar a fazer essa relação da importância da doação de sangue. Beleza, então eu vou ter que explicar na minha redação por que os brasileiros ainda não têm esse hábito em relação à doação de sangue. O segundo texto é um texto que vai te dar sugestões de solução, porque vai falar sobre, né, uma promoção no Rio de Janeiro, né, em relação à doação. Você doou sangue, você consegue ter um ingresso aí de alguns lugares, né, o preço reduzido do ingresso para alguns lugares. Tá, isso vai te ajudar a pensar em solução para você trabalhar na sua redação. Acho que é bacana pensar em... Bacana, é uma expressão meio antiga, acho, né? Mas vai te ajudar a pensar, mas já tem essa solução, mas essa solução não é no Brasil inteiro, então você pode sugerir que ela seja estendida para o Brasil. Mas eu também fiquei pensando, quando eu olhei, né, esse texto de apoio, eu preparei o tema, mas eu não tinha pensado nisso quando eu preparei. Fui pensar nisso agora quando eu fui planejar para fazer o vídeo para vocês. A gente então precisa fazer uma campanha
assim, cara, doar sangue é importante pra caramba, salva um monte de vida, mas espontaneamente as pessoas não estão fazendo. Então vamos dar alguma coisa pra elas, para que elas façam. E aí que eu fiquei pensando como uma possível causa. A gente tem estabelecido na sociedade pós-moderna uma ideia de que, uma ideia, mesmo que seja no campo do não dito, que tem a ver com as relações de troca. Então me parece que dá pra gente trabalhar aqui que os brasileiros, embora sejam vistos como muito solidários, eles estão numa dinâmica bem própria da pós-modernidade, que é uma dinâmica em que você faz alguma coisa se você tiver a possibilidade de você ter um retorno. Então tem essa relação bastante, eu botei aqui, né, de relações de troca bem comum na lógica, relação de troca bem comum na lógica das relações pós-modernas. Assim, eu sempre penso que é como se fosse uma dinâmica de tipo salário, né? Eu vou te dar alguma coisa, mas você vai ter que me pagar por isso. Então me parece que essa solidariedade que a gente fala que o brasileiro tem, ela pode ser, daria pra gente sustentar, ela é bem frágil, ou ela é uma visão muito romântica acerca do comportamento do brasileiro, porque ele tende a fazer alguma coisa que seja, ele tende, não tô dizendo que são todos eles, mas ele tende a fazer alguma coisa pro outro quando ele pode ter algo em troca. E aí a gente está pensando nessa individualidade bastante característica da pós-modernidade, né, do modo de vida, do modo de existência que a gente tem hoje. A gente é bombardeado o tempo todo com diversas mensagens que vão trazer pra gente a ideia de que a gente precisa estar no centro mesmo, de que a gente é mais importante. Não estou dizendo que você não tenha que ter um auto-amor, não tenha que ter autoestima, não é sobre isso. Mas é como, na nossa sociedade, uma noção de indivíduo da sociedade pós-moderna e ocidental é uma noção muito descolada da coletividade, muito descolada da noção de que eu sou aquilo que o outro também é, aquilo que perpassa em mim, perpassa no outro. Não, a gente é visto como ilha. Indivíduo é aquele que não se divide, aquele que está ali categorizado como uma ilha que não tem nenhuma relação com o outro, né? Enfim, isso tem várias bases teóricas que daria pra gente discutir. Se você se interessa, de repente a gente pode pensar nessas noções de identidade de indivíduo da pós-modernidade em algum vídeo, Bárbara e eu, acho que ia ficar interessante, né, pra gente fazer essa discussão, tá? O texto 3 vai falar sobre a questão bem recente da proibição, né? O STF tomou uma medida para que essa proibição não existisse mais, né? Enfim, juridicamente ele vai trazer essa decisão de que não pode mais proibir homossexuais a doarem sangue. Só que aí o texto vai dizer pra gente que a Anvisa está descumprindo essa medida do STF. E aí, a partir dessa ideia, o que eu fiquei pensando como causa? Fico, poxa, se setores do governo lidam com a situação de maneira tão superficial, com tanta desinformação, imagina como é que isso vai chegar para a população, né? As pessoas que são responsáveis, né, no Estado para pensar essa política de doação, elas colocam essas barreiras porque são barreiras complexas são barreiras, não vou ficar passando pano não, são barreiras muito preconceituosas, né? Porque, inclusive, vai dizer assim, são homens gays e que não podem ter tido relação sexual com outros homens, então a gente não pode ter tido por 12 meses. A gente ainda traz uma desinformação em relação ao HIV, né? Que nos anos 80 ficou conhecida como a doença, anos 80, anos 90, né? A doença dos gays, né? Então isso ainda vem, né, com essa herança de desinformação, de preconceito, de intolerância, que faz com que a gente perca grandes possibilidades de doadores de sangue e que também vai mascarar o fato de que a gente tem um aumento hoje das infecções sexualmente transmissíveis, um aumento hoje de pessoas, né, entre pessoas idosas até e pessoas que têm relações heterossexuais, né, ou enfim, pessoas que levam para dentro de casa a infecção, né? Levam para dentro de casa o HIV. Então você tem essa visão bem reduzida em relação à questão da doença, né? Da infecção, o nome hoje, né? É infecção sexualmente transmissível. E aí eu vejo isso também como uma causa que vai atrapalhar esse fomento para a doação, porque nem o governo está tratando direito ao assunto. No texto 4, a gente tem lá o Ministério da Saúde falando que o Brasil mantém os parâmetros, né, o nível de doação da Organização Mundial de Saúde,
mas que é necessário que a gente tenha um aumento da regularidade dos doadores regulares, né? Aquilo que tem a ver com hábito, que está exatamente na frase problema. Bom, as causas que eu penso para que a gente tenha essa dificuldade de adquirir esse hábito de doar sangue, se a gente puder fazer a doação. De novo, pouca informação que tem a ver com esse texto 3 aqui, né? Acho que a gente precisa de mais informação para entender quais são os procedimentos, se a gente precisa fazer jejum, se a gente tem dia em casa depois, se tem algum problema, e aí, enfim, essa falta de informação faz com que muita gente até tenha medo de doar porque não sabe como é o procedimento. Acho que uma outra questão são as demandas excessivas do dia a dia. E aí acho que um ponto, né, assim, a gente tem para aquele funcionário ou funcionária que é CLT, né, enfim, que não é autônomo, que está regulamentado e tudo mais, que não está sofrendo tanto essa uberização da vida, essa precarização, ele pode ficar o dia em casa se ele doar sangue. Mas se a pessoa, que é uma realidade de hoje muito comum, ela está na informalidade, um número, né, enorme no Brasil, se ela está na informalidade, ela não vai ter essa possibilidade, porque se ela ficar o dia em casa, ela vai ficar sem dinheiro, que é bem a situação hoje que a gente tem da pandemia, né? Então, isso acaba sendo também um fator de impedimento, né, para que a pessoa faça a doação de sangue. E aí a gente tem, né, eu tô falando dessa questão da informalidade, mas a gente também pode pensar em outras demandas, né, em outras prioridades, assim, mesmo até com pessoas que poderiam ficar o dia em casa, que estão ali no regime de trabalho que elas poderiam ficar em casa, elas acabam não indo doar, porque é isso, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho outras prioridades. E aí acho que a gente volta um pouco a esse ponto, né? O ponto do texto 2 que eu falei. A individualidade faz com que a gente coloque sempre as nossas demandas, as nossas prioridades como urgentes, mesmo que a gente possa salvar um número significativo de vidas, né? E acho que também a gente pode pensar na questão da proximidade dos postos. É claro que, e aí você pode propor como solução, né? Existem, inclusive isso acontece muito em trotes solidários, a possibilidade do próprio centro que vai receber, né, a doação de sangue, aqui no Rio Hemorrio, por exemplo, ele ir até um lugar para que as pessoas façam a doação, né? Ele vai com ônibusinho, enfim, é uma possibilidade. Eu acho que essa possibilidade de doações itinerantes, não sei, isso aí pode vir a ser a sua solução, né? Bom, é isso, espero ter te ajudado, é um tema que me faz refletir também. Eu não sou doadora de sangue, há 3 anos seguidos eu penso em fazer a doação, mas nos 3 últimos anos eu fiz uma tatuagem por ano, também não pode fazer a doação, preciso de verdade tomar vergonha na cara e fazer doação de sangue, porque é bastante importante, né? Hoje meu pai é falecido, mas ele ficou por 11 anos fazendo tratamento de mieloma múltiplo e precisava, né, de doações de sangue, e as bolsas de sangue foram muito importantes para a manutenção da vida dele nesse tempo em que ele ficou aqui na Terra com a gente. Então eu sei na pele, né, a importância da doação de sangue, que salvou uma pessoa que eu amo ainda, embora já esteja falecido. Espero que isso também te motive a ser um doador e uma doadora de sangue. Espero também ter te ajudado na redação para o Enem. É isso, gente. Até a próxima.